Olá, como é bom estarmos juntos. Está no ar mais uma edição do programa JK, direto do plenário Juscelino Kubitschek, no Palácio 9 de Julho, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. No programa de hoje, a presença ilustre do deputado estadual Teonílio Barba. Deputado, como é bom tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado à TV Alesp e agradecer que nos acompanha pela TV Alesp. Deputado, nós estamos no plenário JK, cenário de grandes mudanças, inúmeros projetos apresentados à população do estado de São Paulo. O senhor é um dos protagonistas, então, desta Casa Legislativa e o senhor já fez uso da tribuna por diversas vezes. O que representa este local para o senhor? Representa o local da garantia do Estado Democrático de Direito. Aqui está a representação do povo paulista e paulistano. Aqui é onde se trava os grandes embates para o bem ou para o mal, né? Daquilo que nós fazemos aqui enquanto legislador, enquanto fiscalizador do governo. Eu que sou um deputado de oposição, faço questão de afirmar isso o tempo todo, com muita responsabilidade, mas aqui é o palco de falar, da gente disputar as ideias, da gente confrontar as ideias, qual é o modelo que nós gostaríamos que melhor esse parlamento representasse o povo paulista. Por falar em representatividade, deputado, por diversas vezes o senhor subiu à tribuna e fez menção aos trabalhos realizados pelos parlamentares em prol de uma sociedade paulista de homens e mulheres que trabalham e muito para o nosso Estado. A base do senhor, de fato, é essa, o trabalho, e o senhor vem administrando isso ao longo de toda a sua estadia aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O senhor é mineiro de nascimento, mas é paulista de coração, de corpo, de alma, de presença, criação de leis importantes para o nosso Estado. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a trajetória do senhor até chegar a este que é o maior parlamento estadual da América Latina. Bom, primeiro eu nasci em Minas Gerais, uma cidade chamada Água Boa, que tem uma extensão geográfica bastante grande, 1.400 quilômetros quadrados, mas uma população muito pequena pela extensão geográfica da cidade. Cheguei no estado de São Paulo, na cidade de São Bernardo do Campo, dia 18 de agosto de 1963, portanto, dia 18 de agosto, agora faz 61 anos que eu cheguei em São Paulo, cheguei com 5 anos de idade, sou um jovem de 66 anos. Trabalhei bastante na minha vida, fui vítima do trabalho infantil, precarizado, dos 8 anos de idade até os 3 anos de idade. Eu catei lixo no aterro da Volkswagen, que era um lixo industrial, onde se catava cobre, bronze, metal, alumínio, manganês, papelão, para ajudar no sustento da família. Depois, aos 13 anos de idade, eu fui lavar carro no pátio da Chrysler, onde eu lavei carro até os 15 anos de idade. Aos 15 anos de idade, eu arrumei meu primeiro trabalho com carteira registrada na indústria de móveis de São Bernardo do Campo. São Bernardo é conhecido como indústria dos móveis e dos automóveis. Onde eu trabalhei por 11 anos na indústria de móveis, sendo 7 anos com carteira registrada e 4 anos por conta própria, como autônomo. Depois aí entrei na Volkswagen em 1985, em setembro de 85, onde eu comecei a trabalhar em montadora. Em 87 juntou a Ford, a Volks e uma holding chamada Auto Latina, que administrava as duas montadoras, e esse período de dominação da Auto Latina foi de 87 até 1995. Em 95 acabou essa fusão, separou as duas empresas e eu me mantive na Ford. Eu fui transferido para a Ford, da Volks para a Ford, no dia 6 de agosto de 1990, no final da greve dos Golas Vermelha, que se encerrou no dia 31 de julho
de 1990. Então, e na Ford eu trabalhei por 25 anos. Estudei economia na Metodista e na Unicamp, lá em Campinas. Na Unicamp era um curso de 2 anos, ministrado pelo CESIT, que é o Centro Intersindical de Estudos de Relações Política e Mundo do Trabalho. Economia, Política e o Mundo do Trabalho. E depois estudei economia na Metodista. Eu não sou economista, porque ficou me faltando 3 matérias, né? Eu sou um rabo na economia, gosto bastante, entendo bastante, mas não sou economista. Sou negro, de origem negra. Aliás, eu sou mestiço, porque eu sou neto de escravizado. Meu avô nasceu na Senzala, meu avô paterno, e minha mãe era filha de bugre. O bugre, para quem não sabe, é o nosso índio brasileiro, né, que nós temos pelas várias regiões do país. Fui diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o mesmo sindicato do presidente Lula, e fiz parte da comissão de fábrica dos trabalhadores na Ford, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Depois nós juntamos a comissão de fábrica e a CIPA, transformamos num único órgão unitário representativo da classe trabalhadora dentro da Ford, chamado SUR, S-U-R, Sistema Único de Representação dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Então, essa é a minha história E aí, em 2014, me elegi pela primeira vez parlamentar, nesse segundo maior parlamento da América Latina, que é a Assembleia Legislativa. Estadual ele é o primeiro da América Latina, mas como parlamento no geral ele é o segundo, porque ele é menor que a Câmara dos Deputados. E fui reeleito no meu 3º mandato. E hoje, primeiro secretário da mesa, né, o deputado mestiço, de origem negra, e não reconhecido como negro porque não sou retinto. No Brasil se comete esse erro, né? Se você não é retinto, você é de origem negra, mas não é reconhecido como negro. Então, é eu que me autodeclaro negro. Deputado, antes de tudo, muito obrigado por partilhar conosco essa trajetória do senhor tão importante, tão rica para o nosso Estado. O senhor trouxe agora uma fala, eu já avanço justamente nesse papo aqui com o senhor, sobre essa realidade, né, da presença do negro, a pessoa negra em nosso Estado. E aí, como um todo no nosso país, diferentemente de outros países em que o perfil do negro se traça por determinados assuntos ou determinadas situações. Aqui no Brasil é exatamente isso que o senhor falou, né? O negro ele está caracterizado pela fenotipia, a cor da pele. E o senhor tem uma lei instituída aqui no nosso estado de mais importante, inclusive o ano passado, de 2023, corrija-me por favor, mas é isso mesmo, foi a primeira vez que em todo o estado de São Paulo foi de fato feriado estadual no dia 20 de novembro. Parabéns por essa lei, deputado. Essa lei, primeiro, tem que destacar que houve, antes de mim, uma deputada e 2 deputados que tentou aprová-la aqui na casa. A deputada Leci Brandão, né, em memória ao meu amigo Zé Cândido, já falecido, tentou lá atrás, não conseguiu, e também o deputado estadual Vicente Cândido também não conseguiu. E eu apresentei o projeto novamente em 2023, como um dos projetos prioritários, que era um compromisso meu com a minha base eleitoral, uma boa parte da minha base eleitoral, com o movimento negro, com o movimento sindical, com o movimento de moradia, com o movimento cultural, com o movimento de pessoas com deficiência, com o movimento da comunidade LGBTQIA+, e com o movimento popular. Que era de reparação, né, de uma lei que fizesse uma reparação com o nosso povo negro no Estado. O Estado de São Paulo é um dos últimos a acabar com a escravidão. E mesmo quando acabou com a escravidão, lá em 1888, os negros foram jogados para fora da senzala, passaram a morrer de fome, deixou de morrer na senzala e passou a morrer de frio
e de fome e de várias doenças na beira da estrada, né? Foram trazidos, capturados na África, no nosso continente africano, mãe de toda a humanidade, capturados, trazidos, capturação seletiva, porque não só capturou a sua mão de obra, capturou a mão de obra para trabalho bruto, para trabalho nos canaviais, mas também capturou negros que eram formados em engenharia, em várias outras atividades, para ajudar a construir o Brasil. E o Estado de São Paulo e o Brasil têm essa dívida com os negros. Foram mais ou menos 5 milhões de negros que morreram na travessia do Oceano Atlântico, da Índia, da África para cá. Quer dizer, então, um processo escabroso, um processo que não deveria nunca ter acontecido. Não foi exclusividade do Brasil. Vários países no mundo fizeram isso. Outros países escravizaram antes. O Egito, na África, escravizou muito antes. A escravidão é uma coisa milenar, né, que nunca deveria ter havido na história da humanidade. E a reparação com o nosso povo negro não foi feita, né? O Brasil, quando conquista a sua independência, uma das primeiras coisas que o Rui Barbosa manda fazer como ministro é queimar toda a história da nossa população negra, dizendo que era para esconder uma parte muito ruim, né, da nossa história. Então, a parte da nossa história não pode ser escondida, ela tem que ser contada. Os nossos estudantes, a nossa sociedade tem que saber que nós fomos um país escravagista, né, que nós dominamos, capturamos e vendemos. E uma das primeiras leis que Dom João VI faz quando chega no Brasil é que era proibido escravizar índios. Por que era proibido escravizar índios? Porque os índios, os guerreiros índios, os índios guerreiros, eram mais valentes que os negros africanos, que os guerreiros africanos não. É porque o tráfico de negros de Portugal para cá significava moeda para a coroa portuguesa, significava ouro para a coroa portuguesa, significava dinheiro para a coroa portuguesa. Então, há mais de 300 anos de escravidão, que nós devemos ao nosso povo afrodescendente, ele tem que ser contado e não pode ser escondido. Agora, eles tentam inviabilizar o tempo todo a história dos negros. Machado de Assis, que é um escritor negro, só foi ter sua negritude reconhecida em 2019, 100 anos depois da sua morte. Então, eu entendo que o projeto do 20 de novembro, que é o Dia Estadual da Consciência Negra, e homenageia Zumbi dos Palmares, e faz uma reparação com o povo negro, é uma das leis mais importantes que nós aprovamos nessa casa por unanimidade, né, e o governador acabou sancionando, e os meios de comunicação até hoje escondem que o projeto é meu. Eles dizem que o projeto é do governador, não é do governador. O governador apenas sancionou o projeto. Quando é aprovado aqui na Assembleia, o governador sanciona ou veta. Nesse caso, ele sancionou o nosso projeto de lei e depois que foi aprovado, foi feriado nos 645 municípios do estado, em 2023, a Câmara dos Deputados criou força e aprovou, lembra? Tudo que acontece em São Paulo reflete no Brasil. Depois que aprovou aqui, só foi o 6º estado, quando nós aprovamos aqui, o ano passado, em outubro, a nossa bancada preta, na Câmara dos Deputados e no Senado, aprovou no Congresso Nacional, e o presidente Lula sancionou a lei, portanto, será feriado no Brasil inteiro esse ano. Novamente, deputado, parabéns. A história agradece essa lei que o senhor criou e trabalhou aqui no Parlamento. O senhor disse que foi aprovada por unanimidade aqui no Parlamento Paulista. Como é que foi trazer a ideia dessa lei, o diagnóstico da necessidade dessa lei para o nosso Estado, no sentido de debatê-la aqui, de fato, no plenário Juscelino Kubitschek? Veja bem, nós estamos vivendo um momento muito duro no país, um país polarizado, né? Entre nós e eles. Nós quem? Nós, os progressistas, contra os bolsonaristas. Eles são uma realidade, eles existem, é fato real,
né? E na democracia é isso. O que não é real na democracia? É o debate com o preconceito, com o preconceito, com o machismo, com a homofobia, com a transfobia, né? Colocando todo tipo de preconceito escancarado à luz do dia, né? Então, nós precisamos combater, né, todo tipo de preconceito que exista, né, defender a pluralidade religiosa, defender que cada um se sinta melhor na sua religião, que lhe convém, que lhe faz bem e para que ele faça o bem para o próximo. Então, eu trouxe esse debate do feriado exatamente por conta disso. É um momento muito duro pós-eleição de 2022, Lula contra o Bolsonaro, nós contra eles, aqueles que acreditam no Estado Democrático de Direito, defendendo o Estado Democrático de Direito, combatendo todo tipo de preconceito, do machismo. Aliás, é bom lembrar que nós estamos no mês de agosto, que é o mês do Lilás, agosto lilás, que é o mês de combate à violência contra as mulheres, e a maior parte da violência contra as mulheres é acometida nos lares, a violência doméstica, e não é só contra as mulheres, é contra as crianças, é contra os idosos. Então, foi um momento importante trazer esse debate em função da disputa eleitoral que nós estamos tendo no estado de São Paulo e no Brasil. Nós estamos tendo um momento de polarização, e eu acredito na polarização das ideias. Isso não me incomoda. Eu acho que isso faz parte do exercício político e da democracia. O que nós não podemos acreditar e nem deixar ser vencedor é o ódio, a raiva, né, e qualquer tipo de preconceito. Então, ao aprovar essa lei, que eu entendo que é um projeto de lei, que ele individualmente ele é meu, mas é dos 94 deputados, porque os 94, ninguém botou nenhum óbice no projeto. Isso foi importante. E, para mim, eu gostaria que os 94 deputados tivessem assinado esse projeto de lei de maneira conjunta, para realmente ser um projeto da casa. Como nós fizemos aqui no mandato de 2015 a 2019, naquela legislatura, quando nós aprovamos aqui o MIT, né, o MIT como um projeto dos 94 deputados, que era um projeto dos municípios de interesse turísticos. Então, nós fizemos um grande debate no Colégio de Líderes e acordamos que o MIT devia ser um projeto dos 94 deputados dessa casa. Então, eu acredito sempre nessa construção democrática e na defesa do Estado Democrático de Direito, e a democracia é feita com partidos. É com partidos. Não é com pessoas organizadas dentro de partidos. Deputado, o senhor falou agora há pouco também sobre essa questão das chamadas minorias, né? Os LGBTIA+, as mulheres também. O senhor está num grupo que vem defendendo cada vez mais essas causas, da inclusão, a diversidade. O Parlamento Paulista tem modificado-se a cada legislatura, né? Como é que o senhor observa também o trabalho conjunto que o senhor vem realizando com os demais parlamentares que levantam a mesma bandeira? Lembrando que você, cidadão e cidadã paulistas, o deputado tem trânsito fluente ali no SOS Racismo também, com Yara Bento, juntos estão sempre lutando, trabalhando para a inclusão da mulher também negra, principalmente nas atividades do Estado, né, deputado? Não, são vários trabalhos realizados. Por exemplo, nós realizamos um trabalho importante que não seria necessário existir nessa casa, que foi a cartilha complementar, tratando da questão do debate, do respeito, do combate a todo tipo de preconceito e principalmente o respeito às mulheres, que não é a minoria. Vamos deixar claro. A gente fala que é o debate das minorias, mas não é das minorias. As mulheres é a maioria da população brasileira, é a maioria do eleitorado brasileiro. Pela classificação do IBGE, o Brasil é um país que tem a maioria de não brancos, entre pardos, negros, né, amarelos,
e outras etnias, é maioria do que os brancos, né? A situação das minorias e a comunidade LGBTQI, APN+, a nomenclatura correta é esse, é LGBTQI, APN+, essa é uma comunidade que vem crescendo bastante, avançando nos seus direitos, nas suas conquistas, e isso é importante. Nós temos que reconhecer em cada pauta que existe um ser humano, né? Então, esse trabalho da cartilha, ele foi extremamente importante, né? O trabalho executado pelo SOS Racismo sob a coordenação, né, da primeira secretaria, que é o SOS Racismo, ele está vinculado à primeira secretaria, que a Yara Bento vem realizando um trabalho importante, levando a experiência do SOS Racismo para outras cidades. Teve cidade que já aprovou, lá em Rio Claro, aprovou a criação do SOS Racismo. Eu não me lembro se é na Câmara ou se é no próprio Executivo. Então, a Yara tem feito esse intercâmbio nas cidades, né, trocando essa relação que ela é extremamente importante. E esse trabalho foi construído dessa maneira, dialogando. Nós temos que entender que aqui, hoje você tem algo em torno, se não me falha a memória, 17 partidos organizados com representação parlamentar nessa casa. E que são ideologias diferentes, são comportamentos diferentes, são coisas, mas que todo mundo, pela liturgia do seu cargo, tem que dialogar com todos os deputados e deputadas, né? E eu fico feliz, porque é a primeira vez que essa casa cresceu, a bancada feminina vem crescendo nessa casa. Hoje, dos 94 parlamentares, 25 são mulheres brancas e negras, né, que tem aqui nessa casa. Então, é importante, ainda é o índice pequeno, ainda é um índice pequeno. O ideal é que se tivesse paridade, né, que fosse aí 47 mulheres e 47 homens, né, que onde a gente chegue nisso, né? Entender que as mulheres, o lugar da mulher é onde ela quiser, que as mulheres têm que estar empoderadas, né? Disputar realmente os cargos de poder nesse país. É um crime que se comete com o sexo feminino nesse país, com as mulheres nesse país. Por exemplo, a mulher, numa atividade econômica, o salário dela é 30% menor que o salário dos homens. Chega a ser um pouco mais de 30%. E quando ela é uma mulher negra, ela é 50% menor que as mulheres brancas e 70% menor que os homens. Então, é um crime que se comete. Então, o presidente Lula, quando aplica lá que a lei da salarial tem que ser igual entre homens e mulheres, exatamente para ir combatendo esse tipo de diferenciação que existe na sociedade. Porque a mulher, ela tem a mesma condição de produtiva, intelectual, igual o homem. Então, ou às vezes muito superior aos homens, né? Além do que a mulher já é vítima de uma jornada dupla de trabalho, às vezes até tripla, né? A jornada de trabalho. Então, é importante que leis assim vá acontecendo para ir combatendo, né, e eliminando essas diferenças. Deputado, a gente está quase chegando na hora do nosso intervalo, mas eu gostaria ainda de fazer uma pergunta para o senhor nessa esteira, falando exatamente sobre as mulheres, sobre o grupo LGBTQIAP+, e também nesse sentido de trazer uma menção a essas crianças e adolescentes negros que estão nas nossas escolas, que estão espalhados então em todos os nossos estados. É possível pensar também num projeto de cada vez mais incluir essas pessoas no sentido de educação constante para que, de fato, a gente consiga chegar no momento em que a gente não tenha mais o preconceito e a discriminação? Isso tem que fazer parte da grade curricular nas escolas, desde o ensino fundamental. Porque qual que é o papel de incluir todo esse debate? É o papel do Estado. E o nosso sistema de educação, nosso sistema de saúde, algumas atividades no Brasil permite
uma questão híbrida. Por exemplo, na educação você pode ter ela público e privado, não tem problema. Não tem problema. O privado para quem é? Para quem tem condições de pagar, para quem tem bons salários, consegue garantir seus filhos e filhas na escola, através do sistema privado, né? E o Estado é obrigado a garantir para esses que não têm condições, garantir o ensino público de boa qualidade e com os debates modernos da época. Não é fazer o que o governo Tarcísio fez aqui no estado de São Paulo, onde ele mandou para cá um projeto da escola cívico-militar. Isso não está nem na lei de diretrizes básicas do país. Isso é inconstitucional, tanto é que o desembargador Figueiredo Gonçalves deu uma liminar suspendendo o projeto que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, em maio desse ano, uma ação de inconstitucionalidade da APOESB, que é o Sindicato dos Trabalhadores e as Trabalhadoras na área da educação pública. Mandar um abraço para todos os professores, porque nós não somos nada sem passar pelos professores e professoras, qualquer um de nós, para chegar na nossa atividade fim que nós praticamos hoje, nós temos que primeiro passar numa escola, desde a educação infantil até o ensino médio, para depois de avançar na educação superior. Então, o que ele quis aprovar aqui no estado de São Paulo, implementar em 300 escolas do estado de São Paulo. Escola cívico-militar, onde tira militares da aposentadoria, vem para uma sala de aula ganhando mais de R$6.000, né? Enquanto um agente escolar ganha R$1.550. Enquanto um professor, que está aí há 30, 40 anos, né, dando aula, ganha salário de R$3.000, né? E eu não tenho o problema que tenha escolas militares para formar militares. Isso é uma tarefa. As nossas Forças Armadas, né, ela é muito bem estruturada, ela é muito eficiente, tem boa formação. Agora, quem forma a sociedade é a escola, né, da sociedade civil, não é a escola cívico-militar. Então, foi muito importante essa decisão do desembargador. Ela não é definitiva, é uma decisão liminar, aguardando o julgamento do STF, né, sobre o tema, se ele é constitucional ou se não é constitucional. Deputado Teonílio Barba, do PT, a gente vai fazer um rápido intervalo, para que o senhor possa tomar a água do senhor, obviamente, e você que está aí do outro lado também. A gente já volta com o programa JK, direto do plenário Juscelino Kubitschek, no maior parlamento estadual da América Latina. Até já. O programa JK está de volta. Hoje estamos aprendendo demais com o deputado estadual Teonílio Barba, do PT. Deputado, o senhor no bloco anterior falou sobre a lei que o senhor criou aqui para o nosso estado, então colocando todo o estado de São Paulo, 645 municípios, lembrando este que é um importante feriado, não somente para o estado, mas para todo o nosso país, que é o Dia da Consciência Negra. Uma lei que o senhor também criou aqui no Palácio 9 de Julho, que reverbera para todo o nosso estado, é a Política Estadual de Trabalho com Apoio para as Pessoas com Deficiência, a lei de número 17.645. Como é que foi, então, conceber uma lei tão importante como essa também, deputado? Veja bem, Arthur, eu venho de um sindicato que ele deixou só a luta corporativa do sindicato, que normalmente é essa a tarefa no sindicato, é defender a sua categoria, essa é a luta corporativa. E nós fizemos um grande debate em 1996, durante o Congresso dos Metalúrgicos do ABC. Era o segundo Congresso dos Metalúrgicos do ABC unificado. E ali nós criamos vários temas, e um dos temas debatidos era o Sindicato Cidadão. E o que é o Sindicato Cidadão? Ele rompe
as barreiras, o muro do sindicato e vai atuar em vários setores da sociedade. E para isso nós criamos algumas comissões no nosso sindicato. Nós criamos uma comissão de pessoas com deficiência. Nós criamos uma comissão da igualdade racial, de combate ao racismo. Nós criamos uma comissão de trabalhadores da juventude. Nós criamos uma comissão dos trabalhadores da área administrativa, porque a categoria metalúrgica tem uma área administrativa muito forte, principalmente quando se trata das montadoras de veículos, ou as empresas maiores. Você tem a área produtiva e você tem a área administrativa. E você tem, né, na nossa convenção coletiva, um debate de que as empresas têm que contratar um percentual de pessoas com deficiência. No nosso caso, é 5% de pessoas com deficiência. O que as empresas fazem na categoria? As empresas fazem o seguinte: um trabalhador teve um acidente de trabalho, perdeu um dedo, ela classifica ele como pessoa com deficiência, porque a nossa convenção coletiva garante a ele uma estabilidade pelo acidente de trabalho, uma garantia de emprego pelo acidente de trabalho, garantia e estabilidade. Uma pessoa, por conta de movimentos repetitivos, acaba criando uma doença crônica como bursite, tendinite, chamado Ler-Dort, né? Lesão por esforço repetitivo, ou doença por esforço repetitivo. Então, essas pessoas acabam adquirindo uma estabilidade. E essa era uma demanda que tem também em função de vários trabalhadores da categoria, né, terem pessoas com deficiência na sua família. E aí tem a ABEA é a Associação Brasileira de Emprego Apoiado, cujo presidente hoje é o Sebastião, meu amigo, ex-trabalhador da Mercedes, que a gente chama ele de Cabelo. E ele, através da presidência, da vice-presidência da ABEA, na época ele era o vice-presidente, ele trouxe esse debate, né, da gente apresentar um projeto do emprego com apoio. O que é isso? Para as pessoas que estão em casa possam nos compreender. No estado de São Paulo e pelo Brasil afora, tem várias instituições que vão até as empresas e tentam convencer as empresas que é necessário ter no quadro de funcionários dela pessoas com deficiências, que essas pessoas são tão produtivas quanto pessoas que não têm nenhuma deficiência. E isso vale para todo tipo de deficiência, para o cadeirante, para deficiente visual, para deficiente auditivo, que é o que as empresas mais contratam para cumprir a cota, né? Acaba contratando alguém de Libra, ou formando alguém da área em Libra para poder dialogar com esses trabalhadores. Mas tem as pessoas com síndrome de Down e as pessoas do espectro autista, né? E eu gosto de dar muito exemplo do Itaú, que ele contratou, ele tinha um problema na sua área de tecnologia, que quando dava aquele problema, era 3 horas para resolver o problema. Aí eles contrataram um rapaz que tinha síndrome de Down, o rapaz resolve o problema em 15 minutos. Né? A partir disso, o Itaú começou a investir nisso e hoje, né, o Itaú tem algo em torno de mais de 100 trabalhadores com síndrome de Down ou espectro autista ou outro tipo de deficiência que pratica-se nas suas áreas. Então, nós entendemos que é importante aprovar esse projeto. E a aprovação desse projeto, embora ele tenha sido sancionado parcialmente, o governador vetou 2 artigos desse projeto, né, e nós estamos lutando para ver se derruba os vetos. Um dos artigos tinha razão de ser vetado. Não era responsabilidade nossa de criar questão orçamentária. Então, é responsabilidade do Executivo. Mas o outro artigo não. O outro artigo é extremamente importante que a gente derrube o veto dele para que o projeto fique perfeito e envolver cada vez mais essas instituições que vão até as empresas, supermercado, farmácias, empresas, indústrias química, indústrias metalúrgicas, sistema financeiro, e convence essas empresas e provam para essas empresas que pessoas com deficiência são extremamente talentosas, inteligentes, né? Então, é uma maneira também da gente combater o capacitismo,
que existe no meio, né, de pessoas com deficiência. Existe no meio delas, não. As pessoas tratam as pessoas com deficiência um preconceito chamado capacitismo, achando que eles não são capazes de executar uma função e que é só responsabilidade da família. Então, eu fiquei me senti muito honrado, muito lisonjeado quando apresentei esse projeto aqui, né, na casa, e ele foi aprovado. Para mim é um projeto importante, foi regulamentado, tem apenas esse veto aí em um dos artigos, que eu não lembro agora com precisão qual que é o artigo, mas que tem que ser derrubado. Deputado, nesse sentido, né, como é que também tem sido o diálogo com as empresas privadas, né, que vão contratar de fato as pessoas com deficiência e que podem colocá-las de fato para trabalharem muito no quadro de funcionários, né? O senhor acredita que vem acompanhando exatamente situações assim? Eu estive há mais ou menos um ano em uma empresa acompanhando o trabalho de uma pessoa cega. E perfeito o trabalho da moça, assim, incrível, uma pós-doutoranda, inclusive, que trabalha ali, já estava gerenciando a equipe, inclusive. E é importante trazer essa menção para as empresas, para que essas empresas cada vez mais se especializem no sentido de acolher e dar oportunidades também, né, deputado? Veja bem, qual é a grande importância do projeto? Essas instituições que lidam com esse tema de pessoas com deficiência já existiam. Elas já existiam, elas não tinham uma lei que ajudasse, que desse suporte a elas. Então, hoje, quando elas vão dialogar numa empresa, elas vão com o suporte de uma lei que foi aprovada no Estado de São Paulo e que está em vigor. E fala assim, ó, e aí eles vão dialogando, não é uma questão de obrigar as empresas, a questão é de ir convencendo as empresas, mostrando com dados técnicos, com dados de apoio tecnológico, com vários dados que tem, né, do sistema de emprego apoiado, provando para as empresas que essas pessoas são extremamente talentosas e que quando chegarem nas tarefas vão dar conta, vão cumprir. Então, cada vez que eu entro em um local e por exemplo, tem uma farmácia que eu frequento em São Bernardo, recentemente tem um rapaz lá contratado nessa farmácia em função dessa lei, né? Porque alguém foi lá e convenceu a farmácia de que era importante. E uma pessoa com deficiência física, né, que a deficiência dele é nas pernas, né? Ele não é cadeirante, ele consegue andar com toda a dificuldade, mas ele, ao mesmo tempo que atende no balcão, ele atende no caixa, né, fazendo a cobrança do pagamento dos remédios que as pessoas compram, ou fazendo as entregas, e mesmo atendendo o balcão, olhando as receitas. Então, eu fiquei muito feliz por isso, né? Essa semana eu passei lá na farmácia e vi, opa, tem uma pessoa com deficiência, abordei a pessoa para conversar, e ele viu uma instituição que discute o emprego com apoio, né? Porque é importante, são pessoas que, se nós não tivermos leis que ajudem nisso, elas vão ficar invisibilizadas, né? A nossa sociedade tem esse problema de invisibilizar alguns temas, como eu citei, a questão do tema dos negros, a questão do tema de pessoas com deficiência, a mesma coisa, e outros temas importantes. Deputado, como que é para o senhor observar, né? O senhor disse que parou na farmácia, observou, né, esse jovem. Como que é para o senhor parar e observar essas leis que pegam, que são leis de autoria do senhor, né? O que passa no coração, na mente, no momento que o senhor observa que vale a pena? O primeiro projeto que eu apresentei nessa casa, que foi aprovado lá em 2015, ele virou tema do debate do Enem de 2016. Foi quando eu cheguei nessa casa em 2015, e eu tomei posse, a minha amiga e deputada Alice Brandão estava sendo muito atacada nas suas redes sociais, porque o pessoal tem um preconceito em relação à religião dela. Era uma pessoa de religião de matriz africana, né? Então, estava sendo muito atacada. Ela e vários templos de Umbanda ou do Candomblé estavam sendo atacados aqui no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, nós fizemos um projeto de lei que se chamava o Enfrentamento à Intolerância Religiosa. E foi aprovado aqui na casa esse projeto. E
No ano de 2016, ele foi tema, só que ele foi vetado, só que ele foi tema do Enem de 2016 para quase 8 milhões de alunos. Então, mostra que o mandato está sincronizado com os temas que é debatido na sociedade nos dias de hoje. Nós estamos no século XXI, então é importante que esse parlamento, deputados e deputadas, olhem para aquilo que está acontecendo, que a gente olhe, né, qual que é realmente a nossa missão, a nossa tarefa, além de fazer projetos de lei, além de fiscalizar, mas nós temos que ter a sensibilidade de saber que nós estamos num novo mundo, né? Eu tenho 66 anos, eu me lembro que quando eu estudava, se eu quisesse fazer uma pesquisa, eu tinha que ir na biblioteca Monteiro Lobato, em São Bernardo do Campo, e não tinha o dinheiro para pagar a passagem de ônibus para fazer a pesquisa. Era obrigado a ir a pé, às vezes, entendeu? E chega lá e, às vezes, nem imaginar. A gente tinha muito pouca informação de como funcionava uma biblioteca. E hoje não, essas informações, elas estão colocadas aqui. Você faz uma descoberta aqui hoje, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, em 30 segundos você informa o mundo inteiro daquela descoberta que pode ser muito boa para a humanidade ou pode ser muito ruim para a humanidade. Então, os tempos mudou, né? Então, nós precisamos olhar tudo com muita atenção. E eu me sinto no cumprimento do meu papel. Nesses 10 anos de mandato, que nós completamos agora, dia 15 de março desse ano, 2 anos do primeiro mandato, 10 anos, não, 9 anos, nós cumprimentamos agora. Eu me sinto extremamente realizado, né, por conta da minha batalha aqui dentro dessa casa. Deputado, além dos inúmeros trabalhos que o senhor realiza nesta Casa Legislativa, das leis que o senhor também trabalha, obviamente, o senhor coordena frentes parlamentares. E eu gostaria que o senhor trouxesse aqui a menção de apoio ao programa Minha Casa Minha Vida. O que é essa defesa e essa frente parlamentar criado aqui no estado de São Paulo em defesa do programa Minha Casa Minha Vida? Na verdade, Arturo, em 21 de fevereiro de 2009, eu estava no Palácio do Planalto com o presidente Lula. Estávamos eu, José Lopes Feijó e o Sérgio Nobre. José Lopes Feijó era o vice-presidente nacional da CUT, o Sérgio Nobre era o presidente dos sindicatos metalúrgicos do ABC e eu era o secretário de gestão administrativa e financeira dos sindicatos metalúrgicos do ABC. Nós fomos para lá para discutir com o presidente Lula a questão da crise iniciada lá no segundo semestre de 2008 por conta do subprime no Lehman Brothers, no sistema financeiro americano. E aí essa crise, ela chegou no Brasil e o presidente Lula chamou ela de marolinha, e ela foi uma marolinha realmente porque nós superamos ela, porque o presidente Lula tem uma posição estadista. Ele foi para a televisão e convocou o povo a continuar consumindo, a continuar comprando, porque se eu trabalho numa indústria de sapato e paro de comprar sapato, a indústria não vende sapato, a indústria vai me mandar embora. Se eu trabalho numa indústria de carro, não compro o carro, a indústria vai me mandar embora. É assim que funciona a vida. Então, nós fomos para lá discutir com ele o que fazer, né? E o presidente Lula, naquele momento, disse para nós, olha, o primeiro semestre de 2009 está perdido, eu vou tentar salvar o segundo semestre, anunciando 2 programas. Um programa é uma dívida que eu tenho com o povo da que luta por moradia no Brasil, que é o programa Minha Casa Minha Vida, onde nós vamos fazer casa para família de baixa renda. E aí nós começamos a dialogar sobre isso. E o outro programa, naquele momento, era a renovação da nossa frota doméstica, de fogão, geladeira, né, eletrodomésticos, trocando por equipamentos novos, incentivando a troca, porque você já tinha condições de produzir eletrodoméstico que emite menos CFC, né, no meio ambiente, né, o gás carbônico.
Então, eu falei, esses 2 programas eu vou anunciar. E aí, quando nós saímos, toda a imprensa veio em cima de nós, e nós falamos, nós viemos aqui discutir a crise, né, do que está acontecendo no mundo, e o que fazer aqui no Brasil, e o que fazer no ABC. Né, e não anunciamos, que era tarefa do presidente anunciar. Então, para mim, era importante eu ter uma relação muito forte, meu mandato, ter uma relação muito forte com o movimento de moradia aqui do estado de São Paulo. A Associação dos Trabalhadores Sem Teto da Zona Oeste e Noroeste, o pessoal da HD, Frente de Luta por Moradia, a União Nacional do Movimento de Moradia, que coordena todos esses outros que eu falei. Então, era muito importante criar essa frente em defesa do programa Minha Casa Minha Vida. O que eu sonho, Arthur? O programa Minha Casa Minha Vida não deve ser um programa, teria que ser transformado numa cláusula pétrea. Tem que ser um projeto de lei independente de quem estiver governando, tem que ser transformado numa lei constitucional que, independente de quem estiver governando, enquanto houver uma família sem moradia nesse país, ele tem que dar conta de construir, né, moradia para famílias de baixa renda. E hoje, veja bem, o programa ele ampliou, né, no governo Dilma. O Lula começou ele só para famílias de baixa renda. A presidente Dilma ampliou ele para famílias de até 3 salários mínimos e de financiamento direto de 3 a 6 salários mínimos, onde você faz o financiamento direto com a Caixa Econômica Federal. Então, é um programa que, além de garantir condição digna de moradia, ele garante também emprego lá na ponta da construção civil, que é uma das indústrias nossa que mais emprega mão de obra no país. Nós temos 3 indústrias no país. Em qualquer lugar do mundo você tem 3 indústrias. A indústria do agronegócio, né, que trata das fertilizantes, da agricultura, da nossa pecuária, né, dos nossos cortes, dos nossos frigoríficos. Então, essa é a indústria do agronegócio. E trata da agricultura também, da agricultura familiar. A indústria da construção civil, que é altamente intensiva em mão de obra, embora com avanços tecnológicos já tenha reduzido bastante coisa, mas ainda é altamente intensiva em mão de obra. E a outra é a indústria da transformação, que vai desde o produto de limpeza que entra na nossa casa até aquilo que nós produzimos de mais avançado nas áreas tecnológicas, como o avião, os computadores, os notebooks, os celulares e tudo aquilo que nós usamos hoje, até mesmo a visita a outros planetas, né? Então, a indústria de transformação é a indústria uma das mais ricas do mundo, em qualquer lugar do mundo. Ela é a mais rica do mundo, né? E também é altamente intensiva em mão de obra, embora o avanço tecnológico tenha reduzido bastante a mão de obra, mas gerou novos trabalhos em outras áreas. Então, esse trabalho da Frente Parlamentar em defesa do programa Minha Casa Minha Vida é na esperança de um dia transformar ele numa lei, porque na hora que sair o Lula, entrar um outro presidente, independente de qual partido que ele seja, ele tem que manter o programa, né, garantindo moradia para famílias de baixa renda. Deputado, o senhor também coordena uma outra frente parlamentar, mas eu vou citá-la aqui, eu vou pedir perdão, mas eu vou pulá-la, porque a gente está quase no finalzinho do programa e eu gostaria muito que o senhor comentasse uma outra atividade do senhor aqui no Palácio 9 de Julho. Só para que você, cidadão e cidadã paulistas, também acompanhem, fiquem mais curiosos ainda, o deputado coordena a Frente Parlamentar de Defesa de uma reforma tributária justa, inclusiva, que estimule a produtividade, investimento e o aumento do emprego-renda. De repente, o senhor puder dar uma palhinha sobre isso, mas já emendando também com uma outra atividade que o senhor exerce aqui no Parlamento Paulista, que o senhor compõe a mesa diretora desta casa. Veja bem, essa da reforma tributária ela foi importante, né, e nós extinguimos ela, porque a partir do momento que criou-se o arcabouço fiscal e aprovou-se a reforma tributária, e agora está no momento da regulamentação, que deve ser aprovada agora no segundo semestre, já entendemos que ela já deu conta de cumprir a sua função.
depois aí vai caminhar pelo Estado a adequação, e foi para mim muito importante essa questão da reforma tributária. A questão da minha tarefa na mesa diretora. Primeiro, eu acho que, para quem está nos acompanhando, nos entenda, nos compreenda, para que nós façamos nos entender, né, eu me preocupo muito com isso, como é que funciona o Estado? É o Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Dentro do Poder do Estado tem o governador e o vice-governador do Poder Executivo, o presidente do Tribunal de Justiça, né, e seu colegiado. E nós aqui temos, né, o cargo mais importante da Assembleia é o presidente, depois o outro cargo é o primeiro secretário, depois é o segundo secretário. São esses três que compõem a mesa diretora e que respondem pela casa politicamente, juridicamente, civilmente, administrativamente, criminalmente. Então, é uma responsabilidade muito grande. E nessa tarefa, eu quero aqui reconhecer que tenho tido dois parceiros muito importantes, que é o deputado presidente, o André do Prado, e o nosso deputado que acho que ainda está afastado em função do acidente que teve, o deputado Rogério Nogueira. O interinamente está o Léo Oliveira, que também é um outro deputado muito parceiro na função de mesa diretora, independentemente das nossas divergências políticas. A mesa diretora é para funcionar para a casa, para o bom funcionamento do parlamento e para o bom funcionamento para quem trabalha nessa casa, para quem visita essa casa, para os prestadores de serviço dessa casa. E eu entendo que esse 1 ano e 7 meses aí de mandato, a mesa diretora, nós fizemos até agora um bom trabalho. Primeiro, na questão da recuperação salarial, das duas negociações de salário, que é conduzida por mim, né, pelo primeiro secretário, não é por mim, é o deputado Teonílio Barba, é pelo primeiro secretário, que isso é que é a minha tarefa hoje, que é independente de quem for o primeiro secretário. Numa recuperação de perdas salariais de 2 pontos percentuais o ano passado, mais 2 pontos percentuais esse ano, mais a reposição da inflação o ano passado, reposição da inflação esse ano. Aqui a reposição é o IPCA. É importante destacar isso, porque o IPCA ele pega uma inflação maior do que o INPC. O INPC mede a inflação dos produtos que compõem a cesta básica, para quem ganha até 5 salários mínimos. O IPCA mede para quem ganha até 40 salários mínimos, portanto, mais de 50 mil reais por mês. Então, nessa inflação entra viagens internacionais, viagens de avião, gasolina, viagens de iate, tudo isso entra, portanto, o IPCA é sempre um pouco maior do que o INPC. Então, essa negociação ela foi importante, além do que nós reestruturamos a fórmula de remuneração, de reembolso da estrutura dos convênios médicos aqui. Cada trabalhador que tem um convênio médico aqui, a gente reembolsa ele até hoje R$ 1.760. Antigamente era R$ 550 para todo mundo. Então, no primeiro ano de mandato, eu adotei a tabela da ANS, Agência Nacional de Saúde, porque ela determina por faixa etária, né, de 0 a 18 é uma coisa, né, então de 18 a 23 é outra, e assim vai sucessivamente até chegar nos 59 anos. Então, isso deu um bom reajuste para o pessoal. Esse ano nós melhoramos, além de melhorar novamente essa tabela, nós melhoramos a questão do vale-refeição, dando um reajuste de 10%, e melhoramos a questão do vale-alimentação, dando um reajuste de 25,10%. Além do que nós melhoramos o valor da creche e readequamos, né, a creche aqui estava sendo aplicado de maneira errada, nós mudamos para até 6 anos de idade, que é o direito nacional em creche até os 6 anos de idade, que a partir dos 7 anos você já vai para o ensino infantil. Então, isso também nós melhoramos e ajustamos a lei que estava só até 3 anos de idade. E criamos 3
coisas novas, né? Nós criamos a questão da inclusão social, que é uma bolsa para aqueles que têm filhos com deficiência, quem está ativo na casa, quem tem filho com PCD cognitivo, Down ou o espectro autista ou outro tipo de deficiência, tem o direito a essa bolsa. Criamos uma bolsa estudo para que tenha uma vaga por gabinete, que cada deputado possa apresentar uma vaga por gabinete, e criamos um auxílio qualificação. É aquele que estiver estudando para melhorar a sua qualificação para os trabalhos aqui da casa, né? Nós temos lá também um auxílio qualificação, era só ele se cadastrar, né, e apresentar todo mês o boleto da instituição onde ele estuda, né, para ele poder receber esse auxílio qualificação. Isso vale para o ensino médio, para o ensino superior, vale para o pós-graduação, vale para o mestrado e para o doutorado. Então, ele tem uma escala, né, de remuneração, de reembolso. E além do que nós estamos resolvendo na casa. Muito bem, deputado Teonílio Barba, trabalhando para esta Casa Legislativa, para você, cidadão e cidadã paulistas, nesta casa e extensão deste lar, que é o lar de todos os cidadãos paulistas. Olha, deputado, você pode acompanhar o deputado Teonílio Barba pelas redes sociais. Ele, inclusive, tem uma revista aqui do mandato dele, 2023-2024. Eu já folheei a revista, tá para lá de interessante. Tem aqui notícias muito bacanas dos mandatos do deputado. Aqui vem falando sobre uma série de coisas. Tem as leis aprovadas do parlamentar aqui na Assembleia Legislativa. Ele é doutor honoris causa também, título de mais importante. Parabéns, deputado, justamente por isso. E, deputado, trazendo e amarrando tudo isso que o senhor nos trouxe aqui como informação, eu gostaria de perguntar ao senhor, para a gente concluir, o que seria de assunto de primordial importância para ser tratado aqui no Palácio 9 de Julho, no plenário Juscelino Kubitschek, aqui na bancada, né? Aqui todos os temas são importantes. Qualquer tema que um deputado traga, independentemente da divergência que nós possamos ter, eles são importantes. Normalmente são debates que o deputado traz em função da sua origem, da sua base, da onde ele milita, né, da onde ele se construiu. Essa casa aqui tem uma composição, né? Eu sou um operário da indústria, né? Eu vim da indústria paulista, né? A indústria mais forte do país. Vim do movimento sindical, vim da economia solidária, vim do movimento popular, vim do movimento negro, né? Acompanhei a história do movimento estudantil. Então, cada deputado e deputada aqui, ele, quando traz um tema, esse tema sempre é relevante. Agora, a casa nós estamos debatendo como nós vamos funcionar durante esse segundo semestre, né? A ideia nossa é discutir os projetos polêmicos na terça-feira. Agora, o que nós queremos aqui eliminar na casa é não discutir só projeto de governador. Entendemos que é importante, os projetos que o governador manda, independente da gente ser oposição a ele ou não, entendemos que é importante discutir, mas tem que ter um momento para discutir projetos dos deputados, né? E eu gostaria que todos os deputados que tivessem um projeto aprovado nessa casa, que fosse sancionado, né, pelo governador, né? Se tiver ajuste para fazer no projeto, né, você chama o deputado, ajusta o projeto, aprova e ajusta o projeto no decreto regulamentatório de cada projeto que você é obrigado a fazer. Deputado Teonílio Barba, do PT, muito obrigado por esse momento, parabéns pelos mandatos. Satisfação sempre tê-lo aqui na Rede Alesp, deputado. Muito obrigado a você, Arthur, ao projeto JK, que é importante, que debate direto aqui do plenário JK, que é onde nós exercemos a nossa tarefa, né, além das comissões permanentes, além das outras tarefas, onde a gente discute o pequeno expediente, o grande expediente, e terça, quarta e quinta, a ordem do dia, onde nós debatemos a ordem do dia, onde nós disputamos as nossas ideias. Muito obrigado novamente, deputado.
E agradeço a você, cidadão e cidadãs paulistas. Muito obrigado pela companhia. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau.